Boa tarde a todos. Um imenso prazer estar aqui para falar, né, sobre a segurança do fisioterapeuta, da nossa conduta para os pacientes hematológicos. Eu sou rotina, né, do fisioterapeuta rotina do TMO, lá do Complexo Hospitalar de Niterói, e vou passar aqui algumas experiências que nós temos lá no nosso serviço. Então, já que o assunto é segurança na conduta fisioterapêutica, eu quis assim falar um pouco sobre a segurança do paciente, né? O que é o paciente se sentir seguro na instituição hospitalar. Então, assim, como podemos definir, segurança do paciente? O que fazer para o paciente se sentir seguro dentro do hospital? É importante o paciente e seu familiar sentirem seguros na unidade hospitalar? O que a falta de segurança pode promover ao paciente e também atingir o seu familiar. Então, eu fui buscar o conceito lá no Ministério da Saúde sobre a segurança do paciente, que é um dos 6 atributos da qualidade do cuidado e tem adquirido em todo o mundo grande importância para os pacientes, famílias, gestores e profissionais de saúde com a finalidade de oferecer uma assistência segura. E o objetivo é oferecer uma assistência segura, reduzindo o risco de danos desnecessários ao paciente. Então, assim, quando o paciente chega no hospital, ele está debilitado, né? O seu familiar também está preocupado com a saúde do seu ente querido, e o que ele espera é uma boa assistência, uma assistência multiprofissional e também é uma assistência que vai levar a segurança tanto para o paciente quanto para o seu familiar, né? Então, alguns protocolos básicos de segurança do paciente são uma cirurgia segura, o paciente se interna para fazer uma cirurgia, né? Então tem que ser seguro para ele. Identificação do paciente, a prevenção de úlcera por pressão, porque muitos pacientes fazem por pressão devido a um período longo de internação, então a própria desnutrição, né, do tecido leva a isso também. E higiene das mãos em serviço de saúde, né? Nós precisamos nos higienizar para poder tocar no paciente. E a prevenção de quedas, principalmente no paciente hematológico. Essas quedas são bem assim, acentuadas e precisamos ter um controle sobre isso. E segurança na prescrição e uso de administração dos medicamentos. Eu peguei esse slide aqui, que são metas internacionais de segurança do paciente, né? Então, a identificação correta do paciente é importante para ele, né? E para a equipe também, para saber o que está fazendo com cada paciente. A comunicação, porque vai melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Então, a comunicação do fisioterapeuta com o médico, com o enfermeiro, com a equipe multiprofissional. Os medicamentos, que tem que ser seguro para os pacientes, né, que tem que fazer o efeito terapêutico, uma cirurgia segura. Ela tem que garantir o local correto, o procedimento e a cirurgia no paciente correto. A higienização, né, reduzir o risco de infecção associado ao cuidado e o risco de queda, que reduz o risco de danos aos pacientes resultantes de quedas. Então, esse risco de queda aqui é muito importante no paciente hematológico. Não só nos outros pacientes também, mas no paciente hematológico mais ainda, e vocês vão entender mais na frente dos outros slides. Esse caso aqui foi o que o Rodrigo falou, que aconteceu com uma colega nossa, fisioterapeuta. A familiar dela estava internada em um determinado hospital e teve uma fratura durante a fisioterapia, né? Aí ela postou isso na rede social, colocou que é simplesmente um absurdo, já não basta tudo que a paciente está passando. Não só a paciente, como também a família. E aí volto lá naquele outro slide que eu falo aqui, né? É, peraí. O que a falta de segurança pode promover ao paciente e seu familiar. O familiar também é atingido pela falta de segurança.
E aí, o que aconteceu? Ao mobilizar o paciente que com o diagnóstico de mieloma múltiplo, que já é uma doença que tem comprometimento na parte óssea, aconteceu essa fatalidade de fraturar o ombro, né, e a parte aqui do ombro aqui o cotovelo. Aí ela foi e postou isso na rede social, o pessoal comentando, né? Então, assim, é importante a gente evitar esse tipo de fatalidade, que não pode acontecer, né? O paciente tem que estar seguro na instituição que está para poder se restabelecer. E agora eu vou entrar no paciente hematológico, no doente hematológico em si, né? São indivíduos acometidos por doenças hematológicas, também conhecidas como doença do sangue. Essas doenças elas vão afetar a produção, função ou qualidade das células sanguíneas ou do sistema de coagulação sanguínea. O diagnóstico do câncer hematológico geralmente envolve exame de sangue, biópsia de medula óssea e exames de imagem. E o tratamento ele vai variar conforme o tipo específico e o estágio do câncer, podendo incluir a quimioterapia, a radioterapia, a imunoterapia e também o transplante de células-tronco. Aqui uma breve relato sobre o transplante de medula óssea, como ele se dá, assim como o Rodrigo falou, né? Ele tem início com os testes específicos de compatibilidade, a fim de evitar processo de rejeição pelo receptor. O doador ele é submetido a um procedimento realizado dentro do centro cirúrgico, né, sob anestesia. Para receber o transplante, o paciente é submetido a um tratamento que ataca as células doentes, destruindo a própria medula, e somente após receberá a medula sadia, como se fosse uma transfusão de sangue. Uma vez na corrente sanguínea, essas células da nova medula, elas vão se alojar na medula óssea, onde irá se desenvolver. E as principais modalidades de transplante, como o Rodrigo também mencionou, né, o transplante autólogo, ele é indicado aos pacientes que responderam de forma completa ao tratamento convencional e não possuem infiltração neoplásica medular, porém possuem risco elevado de recidiva. E o alogênico, indicado aos pacientes com diagnóstico de neoplasias malignas, como leucemias agudas e crônicas, linfomas de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, mieloma múltiplos e síndromes mielodisplásicas. E como é que a gente avalia esse paciente, né? Exame físico, sinais vitais, o padrão ventilatório, o hemograma, o exame de hemograma, o FSS, da escala de mobilidade, e o MRC, né? Que vai mensurar o grau de força muscular. Também nós realizamos a dinamometria, para mensurar a força de apreensão palmar, teste de sentar e levantar, o time up and go. A gente usa muito o time up and go para avaliar risco de queda, desse paciente, e a escala de Karnofsky, né? O quanto que esse paciente é independente, o quanto que esse paciente necessita ir mais vezes ao médico, ou que ele é dependente, ou quanto esse paciente ele consegue ter o autocuidado com ele, de realizar as AVDs ou não, se ele consegue também estar inserido nas atividades laborais ou não. E o principal sintoma da doença hematológica, a fadiga, né? Que é prevalente entre 80% a 90% dos pacientes que fazem uso de quimioterápicos ou radioterapia, e pode persistir por meses e há anos também. Não há um consenso em relação a esse conceito de fadiga, mas tem-se termos associados como astenia, letargia, exaustão, sensação de fraqueza, cansaço extremo e falta de motivação. Isso aqui se enquadra bastante nos pacientes hematológicos, que assim que fazem a infusão, o transplante, eles entram num período de fase de aplasia. Então, nessa fase de aplasia, onde as taxas da imunidade vão cair, ele apresenta muita astenia, muito cansaço, muita fadiga, fraqueza, e com isso tem dias que a gente não consegue nem realizar a conduta fisioterapêutica por conta disso. A toxicidade do tratamento, ela também determina o grau de fadiga do paciente e até predizer a sua sobrevida. A fadiga, ela varia em duração e intensidade, ela se reduz em graus, a habilidade do paciente em desenvolver atividades diárias e diminui a capacidade funcional desses pacientes. Uma vez a fadiga instalada, esse paciente vai estar prejudicado, porque ele não vai ter força, não vai ter até mesmo o ânimo de desenvolver alguma
alguma conduta terapêutica, até mesmo de sair do leito, né, daquela posição do deitado para o sentado para ficar em ortostase. Eles revelam muito que esse mínimo esforço já é um grande esforço para eles, nesse caso aí de fadiga extrema. E agora entrei aqui no assunto, né, que é o foco aqui da palestra, que é a fisioterapia e segurança da conduta fisioterapêutica durante o transplante de células-troncos hematopoética. Por que que a gente tem que ter essa segurança? Tanto para a gente quanto para o paciente. Porque esses pacientes eles vão apresentar níveis de plaquetas muito abaixo da normalidade, dos parâmetros de normalidade, hematócrito também e hemoglobina. Então, os parâmetros do exame de hemograma, do exame sanguíneo, eles são muito abaixo daquilo que a gente está acostumado a ver, né? Num paciente de clínica médica, por exemplo, que vai apresentar entre 150, 200 mil de plaqueta e esse paciente com 30 mil. Então, assim, é muito discrepância, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, quando o paciente apresenta esses parâmetros aqui sanguíneos no hemograma, que é um protocolo utilizado lá na unidade do transplante medulósseo do Complexo Hospitalar de Niterói, o que que a gente realiza de conduta terapêutica com ele? Realizamos exercício ativo livre, né, sem carga ou com uso de bola, bastão, exercício com cargo-resistência, com uso de faixa elástica, halter e caneleiras. A gente costuma usar de 1 quilo e até 2 quilos. Às vezes tem os pacientes mais jovens que são praticantes de atividade física, até de esporte, e aí a gente consegue, antes deles entrarem na fase de aplasia, eles conseguem pegar aí um halter de 2 quilos. Exercícios isométricos, né? Os alongamentos, conforme a tolerância do paciente, o treino de sentar e levantar, ciclo ergômetro de 5 a 30 minutos e a deambulação. Tem paciente que só consegue deambular no quarto, que é uma pequena distância, até mesmo por conta de apresentar uma neutropenia, que aí a gente não retira esse paciente do quarto para levar para o corredor e para levar para um outro espaço que nós temos lá, que a gente chama de solário, devido à sua imunidade estar baixa. Então, quando o paciente encontra-se neutropênico, a gente só deambula com ele no quarto. Aqui era um espaço que a gente tinha lá no hospital, né? Uma sala da fisioterapia com espaldar, bolas, halteres, né? Então, é um paciente que a gente atendeu lá no ano passado, né? Fazendo exercício. Aqui o paciente com bastão, com uso de bola. E aqui é o nosso setor, né? Aqui é o corredor, aqui são os quartos, né? E aqui também são quartos, e o corredor. E aqui é essa área que eu falei, do solário, que é onde o paciente que encontra-se fora da taxa de neutropenia, a gente pode sair com ele pelo corredor, a gente deambula com ele pelo corredor, vamos para a parte externa, que é o solário, realizamos exercícios aqui nessa área, e os familiares também acompanham. Os familiares têm bastante liberdade, né, de acompanhar, porque o paciente fica com um acompanhante no quarto, né? E esse acompanhante, ele participa, né, do nosso atendimento, né? E é importante isso, saber o que o seu familiar está fazendo, né? Tá sendo assistido, acompanhado. E aí a gente usa essa fórmula aqui de Carvone para frequência cardíaca máxima, né? E frequência cardíaca moderada, entre 50% a 60%, e a escala de Borg inicial, né? Para avaliar o cansaço do paciente, a tolerância ao exercício que esse paciente tem de poder deambular, né? A gente sempre costuma manter dentro dessa faixa aqui de 50% a 60% da frequência cardíaca máxima. E aí, quando o paciente encontra-se entre 20 mil a 30 mil plaquetas, 25% a 35% de hematócrito e uma hemoglobina entre 8 e 10, os exercícios mudam. Então, realizamos exercício ativo livre, sem carga ou resistência de moderada a leve, exercícios isométricos, alongamentos conforme a tolerância do paciente, sedestação à beira-leito ou fora do leito na poltrona, conforme a indicação, que às vezes o paciente apresenta esses valores, mas ele está indisposto de sair da sedestação à beira-leito para ficar na poltrona.
Então, tem paciente que já tolera mais, a gente bota na poltrona. Tem paciente que não, fica sedestação beira-leito. Ciclo ergômetro, né, a gente diminui o tempo, faz entre 5 a 15 minutos. E a deambulação de pequena distância, que aí é mais dentro do quarto do que fora do quarto, no corredor e no espaço que eu mostrei aqui do solar. Aqui o paciente realizando o ciclo ergômetro dentro do quarto, exercício com bola. Esse paciente que está na faixa de 20 mil plaquetas. E aí, esse trabalho aqui, por iniciativa do Rodrigo, nós fizemos lá no CHN, levamos para o Congresso Brasileiro, da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, esse ano lá em Fortaleza. Eu apresentei esse trabalho lá, né, que fala o efeito do exercício nos pacientes transplantados que tiveram cuidados intensivos, né, como a Júlia falou, que os pacientes acabam indo para terapia intensiva, né, então a gente fez isso. Foi bastante legal esse trabalho. Na verdade, nós enviamos 2 trabalhos, aquele e esse aqui, que foi com a laser terapia para atenuar a dor, principalmente dor em região lombar, principalmente nas doenças de mieloma múltiplo, que o paciente refere muita dor em região lombar, né? E aí, esse trabalho aqui, junto com o outro, nós enviamos e foi o melhor trabalho do Congresso. Ganhou o prêmio em primeiro lugar do melhor trabalho de fisioterapia. Tinham 10 trabalhos lá de fisioterapia, tinha do Ceará, de São Paulo, nós do Rio de Janeiro. A minha coordenadora Kelly foi junto comigo lá apresentar, e aí nós ganhamos o primeiro lugar entre os 10 trabalhos de fisioterapia lá. E aqui, para terminar, coloquei aqui a foto do nosso time, né? O pessoal aqui da enfermagem, aqui médico, a coordenadora Kelly, que está aqui presente também, paciente deambulando com fisioterapeuta, e aqui a fachada do nosso hospital, e quem quiser algum contato para esclarecimento de dúvidas ou algum conhecimento a mais, deixo aqui meu e-mail e meu Instagram. Muito obrigada. Eu queria falar aqui, nessa foto, né? Tem essa árvore aqui, que a gente chama árvore da vida. Aqui é uma recepção, né? Quando você sobe, a gente fica localizado aqui nesse prédio. Aqui é a unidade 5 do Complexo Hospitalar de Niterói, no 6º andar. E aqui é uma recepção e tem essa árvore da vida. Quando você sai aqui do elevador, você vê a árvore. Então, quando os pacientes vão de alta hospitalar, quando eles recebem alta hospitalar, eles deixam uma cartinha ali de agradecimento, não só à equipe multiprofissional, mas eles também agradecem, né, a Deus, a espiritualidade. São vários relatos emocionantes que tem aqui. Colocam foto nossa, coloca foto do aniversário do bolo da pega, e é muito bom essa energia que a gente tem lá no nosso serviço. Muito obrigada, gente.